Olá, pessoal! Estamos aqui, então, com o módulo 2, a segunda parte do curso de Gestão Escolar e AERE, nossa 10ª trilha do conhecimento aqui da Escola de Formação da SME. Hoje nós temos aqui uma grande parceira da Secretaria de Educação, que ajudou muito a constituir a base aqui do nosso conhecimento, que é a professora Vivian, lá da Unicinos. Ela vai se apresentar daqui a pouco. Participamos juntos no convite que ela fez, em nome da Unicinos, do LabDoc, do Laboratório de Docências, para constituir um grupo de pesquisa sobre equidade racial em 2023, 2022, 2023, tá? Só para a gente lembrar aqui, nós teremos, então, o módulo 1, que nós já tivemos, né, que é a gestão escolar e a AERE. Hoje, então, o módulo 2, educação, a gestão escolar e a educação antirracista. O módulo 3, então, a parte legal, né, a parte da legislação. E o último, que é falar da PNERC, né? Então, olá para todos e todas que estão aí acompanhando essa formação, esse curso online. Quero parabenizar o Rodrigo e a Escola de Formação da Secretaria Municipal de Educação de Canoas por inovar também nesse formato, trazer este olhar de deixar um material permanente, de construir uma formação continuada com uma flexibilidade para que as pessoas possam acessar e continuar se capacitando, se preparando para atender e para educar em contextos diferentes daquelas que a gente se formou. Então, eu sou Viviane Weschenfelder, eu sou professora, doutora em educação, tenho formação em História e em Pedagogia, eu atuo hoje na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, na Unicinos, como professora do programa de pós-graduação em educação. Sou, então, pesquisadora do campo da educação das relações étnico-raciais, trabalho com as questões da diversidade, equidade e inclusão, ministrando aulas para diferentes cursos, também da graduação, e nessa jornada aí já são 17, quase 18 anos, trabalhando, estudando e pesquisando esse campo maravilhoso que nós chamamos de ERE, ou de ERE. E eu sempre costumo dizer que uma das grandes perguntas da minha vida é como é que uma professora branca de sobrenome germânico vem parar nesse tema, né? Então, para quem está me conhecendo agora, queria dizer para vocês que, primeiro, que o meu estereótipo ele é característico do Rio Grande do Sul, né? A gente tem muitas pessoas com a minha aparência por aqui por conta dessa nossa história de imigração europeia. Eu sou do interior do estado, sou filha de agricultores e tive uma formação de base também na comunidade, né, fiz o magistério, e foi no curso de História, licenciatura, que eu tive a oportunidade de me deparar, de conhecer a história da África, o conceito de cultura, a percepção da desigualdade no contexto da educação, as políticas educacionais, e naquele momento a gente já estava nos primeiros anos da implementação da Lei 10.639 e nada estava sendo feito. Então, desde o meu TCC de graduação, lá em 2008, com uma primeira pesquisa lá com financiamento do CNPq, eu passo a trabalhar, então, com essa frente, entendendo que as questões étnico-raciais, para mim, e as questões culturais, interculturais, são uma grande dobradiça entre dois campos que eu amo demais, que é a educação e a história. Então, como é que eu me movimento nesse percurso? Eu acabei seguindo na pesquisa em educação, a parte pedagógica ela é muito forte para mim, a parte de diálogo com a gestão, todo o pilar da formação pedagógica, mas a minha base é a história, e isso me ajuda a fazer perguntas talvez de uma outra maneira, a olhar as coisas num contínuo e trazer aqui uma contribuição neste lugar. Então, nessa jornada, eu me constituí ativista também, porque fui entendendo que, de fato, nós tínhamos um trabalho para fazer e que era necessário um posicionamento, e na época, confesso para vocês, a gente não tinha uma reflexão sobre quem era negro, quem era branco pesquisando o tema. O importante era que se pesquisasse o tema, que se falasse sobre o tema. Depois, quando eu estive no doutorado, a gente já via uma mudança de postura, especialmente fruto das políticas afirmativas, com o ingresso de mais intelectuais negros e nos centros, né, quando a gente vem para um contexto de região metropolitana, de outros espaços do nosso país em que a presença negra é mais considerável também na academia, a gente
passa a haver um debate, um tensionamento maior. Então, a minha história vai se misturando aí com essa perspectiva de estudar, de se comprometer e de me posicionar como uma ativista aí na questão. Hoje eu entendo cada vez mais que meu trabalho ele é determinante para que pessoas brancas entendam qual é a necessidade que elas têm de não se eximir uma responsabilidade que não pode ser entregue só para as pessoas negras. E para as pessoas negras, eu também tenho percebido que sou um apoio importante, porque muitas vezes se sentem solitárias nesse trabalho de educação antirracista, como se somente elas precisassem desenvolver essa ação em função de serem negras e de enxergarem a discriminação acontecendo, porque a maioria de nós, brancos, ainda não a enxergamos. Então, ao falar sobre isso, né, trazer um pouco da minha trajetória e agradecer, então, especialmente aqui na pessoa do Rodrigo, para poder estar com vocês nesse momento que a gente está gravando, que é o Novembro Negro, que é muito especial para mim, que é um mês cheio de axé, de afeto, de evento, de formação, de luta também, e que tem uma energia diferente, porque a gente precisa disso para também entender que o que nós fazemos não é para agora, o que nós construímos é para pensar uma permanência de um trabalho, pensar que todas as pessoas ganham com isso, né? Então não é uma coisa que é só para a gente, mas é para os nossos estudantes, para os nossos colegas professores e para as gerações que vêm, né? Para os estudantes que não importa se sejam negros ou brancos, mas obviamente que os estudantes negros vão sentir imediatamente a diferença. E percebem também porque os estudantes brancos podem, com certeza, colaborar mais, né, para a gente construir um compromisso que deixe para trás o racismo na escola, que infelizmente é um dos grandes elementos que impede o avanço da qualidade da nossa educação. É somente mais recentemente que a gente tem associado a discussão do racismo à ausência de qualidade, e isso reflete no que a gente chama de equidade racial. Equidade racial é muito mais do que simplesmente implementar a história e a cultura brasileira e africana nos conteúdos, nas disciplinas. Isso é uma parte importante, tem que ser feita. Mas a equidade racial envolve um conjunto de coisas que é um compromisso com a redução das desigualdades, que é um olhar diferenciado para quem historicamente foi excluído e para quem está mais sensível, construindo a sua identidade, correndo o risco de ser ofendido, de sofrer alvo de piadas, sofrer alvo de questionamento sobre a sua capacidade intelectual, que é o que acontece com as crianças e jovens negros e negras. Então, gestão antirracista é aquela que sabe que isso acontece, não faz de conta que isso não está na sua escola, mas tem um compromisso que vai olhar para isso de frente. Então, na nossa aula, né, nesse momento aqui de hoje, nesse curso, nesse contexto, eu quero trazer para vocês um pouco do que tem sido o meu trabalho desse último ano, especialmente, entendendo que a nossa jornada de pesquisa, de investigação, ela tem nos conduzido para construir caminhos mais sólidos. A gente já tem muito diagnóstico de racismo na escola. Se vocês quiserem, a gente pode listar e trabalhar muitos encontros só a partir disso. A gente já tem várias iniciativas de criatividade, de projetos pedagógicos que estão disponíveis na internet para a gente implementar um trabalho de qualidade. A gente já vem um caminho muito diferente do que nós tínhamos há 10 anos, mas a gente não consegue, aí não é só eu que estou dizendo, mas nós, como Brasil, nós temos um desafio ainda bastante grande de fazer acontecer a política da educação das relações étnico-raciais e a educação antirracista, porque nós não tocamos e não cuidamos suficientemente de um espaço que é primordial, que é a gestão escolar. Porque eu não posso unicamente responsabilizar o meu professor, a minha professora de história, ou o único professor negro que eu tenho na escola, ou aquele grupinho de 2, 3 professores, que normalmente não passa disso, que se comprometem a fazer um trabalho ao longo do ano e que vai culminar em novembro.
e é novembro que eles são lembrados, né? Normalmente, porque aí tem alguma coisa para mostrar, para evidenciar, porque a gente se preocupa nesse olhar. O que a gente tem visto, assim, e que me parece que são questões primordiais, é que a gestão escolar, ela é o coração da escola, ela é o cérebro da escola, ela é o coração e a mente. Se a gente pensar numa perspectiva de valores afro-indígenas, a gente não separa o cérebro do coração, né? A gente não separa o compromisso, o nosso corpo, da nossa mente, a gente tem uma lógica muito mais integrada de pensar. Então, é aquilo que faz acontecer. E um posicionamento que é diferenciado vai trazer resultados imediatos. Então, é o que eu acredito que a gente tem trabalhado de modo geral, assim, na importância de desenvolver competências para que a gestão escolar possa, de fato, atuar numa lógica de educação para evitar que o racismo ocorra. E porque se ele ocorre, a gente também vai ter que ter um procedimento, vai ter que ter um encaminhamento. Mas o que eu faço para que o ambiente escolar se prepare e isso gere também resultados na aprendizagem? Porque a gente também quer índices de aprovação, qualidade de educação, a gente não pode esquecer tudo isso que está junto, mas que está muitas vezes sendo desassociado. Então, a gente se vê preso, imobilizado demais, né, por uma lógica de resultados, prova, avaliação, e como é que uma coisa começa a se juntar com a outra. Então, a gente precisa reconhecer que gestores e gestoras trabalham muito, têm muitas atribuições, muitas responsabilidades, e ao longo desses 20 anos, quem fez, muitas vezes, o que fez foi passar para os seus colegas, para os seus professores, alguma formação sobre esse tema. Gente, isso aqui é importante, e fica nisso. Então, o que agora nós estamos propondo, e acho muito bacana que a Secretaria de Educação de Canoas proporcione para vocês, que vocês, como gestão, possam se capacitar dentro dessa temática e se tornarem também sujeitos ativos para demandar dos órgãos públicos, seja da sua mantenedora, seja dos outros setores, seja de um diálogo mais eficiente, de buscar o que mais falta para que isso seja, de fato, implementado. Então, diante disso, eu vou passar aqui alguns materiais para vocês, para apresentar alguns pilares que eu considero centrais nessa gestão antirracista nas escolas. E antes disso, numa lógica de contextualização, eu trouxe aqui alguns artigos que são recentes, dos últimos anos, que vão mostrar a importância da gestão. Os gestores podem influenciar positiva ou negativamente no bem-estar e na permanência do aluno negro na escola. Como seu exemplo e atitude podem transformar a própria prática docente dos professores de sua instituição. O primeiro e mais difícil empecilho é vencer o preconceito que nos foi enraizado desde cedo. Vale ressaltar a falta também de uma qualificação para gestores e professores trabalharem temáticas como a valorização étnico-racial. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente entra na temática das questões étnico-raciais é qual é o teu pertencimento. Quando eu me apresento, eu já não consigo desassociar o fato de eu posso me descrever também, se a gente tem pessoas com deficiência visual, especialmente, é uma boa prática a gente se descrever, mas ser uma mulher branca constitui a minha identidade, independente se eu queira ou não. Porque o que chega primeiro é o meu corpo, o que chega primeiro é o que se enxerga da minha pessoa. Então, qual é o seu pertencimento étnico-racial? E pensando numa camada mais profunda, o que ele diz sobre a tua educação? O que isso tem a ver com a tua história? E mesmo para pessoas negras, para pessoas brancas, para pessoas pardas, não importa, aqui pensando todas as pessoas que estão acompanhando, se vocês pudessem escrever qual é a história que vocês têm na sua educação, como vocês foram educados em relação ao racismo, o que vocês escreveriam? Então, é um exercício que a gente propõe, inclusive, para que vocês possam fazer, para vocês perceberem que muitos de nós, e daí vão pensar, quem está na gestão, muito provavelmente tem mais de 30 anos, está numa faixa de 30 a 60 anos, 65 talvez,
mas é uma faixa etária que não teve educação das relações étnico-raciais na escola, muito provavelmente não teve. Então, a gente tem que quebrar ainda algumas crenças e algumas percepções que nós temos. Então, passa por nós também entender o que isso significa. Porque até mesmo muitos de nós perguntam, mas por que eu tenho que dar tanta importância para a questão racial agora? O Brasil não é um país diverso? Será mesmo que a gente vai ter que olhar? Porque eu tenho a impressão que quanto mais eu olho, mais eu enxergo. Enxergo no sentido de que eu percebo. Será que nós não estamos inventando coisa demais? Às vezes a gente tem essa noção. Gente, o fato é que ao longo da história, a escola sempre foi racista. A escola sempre fez expulsões, inclusive, de crianças e jovens negros, porque não se sentem convidados a permanecer na escola, porque o contexto todo é muito hostil e que é necessário muita resiliência para seguir nos estudos. Isso eu estou falando de permanência na escola, não estou nem falando de qualidade de rendimento, que é o que nós queremos como educação para a equidade racial. Então, essas são questões que a própria literatura nos indica. Aqui de 2023, a busca pela educação antirracista passa pela atuação da equipe gestora, que dispõe de um papel que lhe possibilita atuar, fomentando esse debate na comunidade. É necessário refletir com a equipe escolar sobre quais ações a escola tem realizado para o fortalecimento de práticas que legitimam o direito de os educandos negros frequentarem um ambiente que lhes confira relações raciais inclusivas e humanizadas. Então, avançar nessa perspectiva de construir essa humanização, de perceber que o racismo, que justamente o que ele mais faz é tirar de alguém a sua humanidade em função da cor da sua pele, da sua descendência étnico-racial, é algo que tem que passar pela nossa contribuição. Mais uma, terceira, de 2017. Infelizmente, a maioria dos gestores ainda é composta por aquelas que preferem fechar os olhos, se esconder atrás de práticas administrativas e fazer de conta que vivemos realmente uma democracia racial. E há também os que sabem da existência das leis, assim como da oferta de formação, mas por convicção da insignificância do tema, por ignorância ou por falta de proatividade, eu diria, por colocar outras coisas na frente, por priorizar outras questões, deixa, né, de participar e deixa que a equipe, né, que qualquer um vai se quer, enfim, que trabalhe da forma mais conveniente. Então, um olhar mais estratégico, mais direcionado, um acompanhamento sobre o que tem se feito e como tem se feito é muito importante, né? Então, essa é, assim, de modo geral, um resumo, assim, né, do que a literatura tem nos apontado em relação à ausência de um compromisso com a gestão. Então, é muito importante que vocês acompanhem essas aulas todas, porque conforme a gente estava olhando no cronograma aqui, é muito recente, faz um ano atrás, isso não é nada, né? Está em curso agora a instituição de uma política nacional de equidade racial. Então, a equidade racial virou política nacional. Nós não queremos que seja uma política de governo, mas sim uma política de Estado. E independente da política dar continuidade ou não, por modo de eleições, ou de assumir outras pessoas a pasta, ou de dissolver, como a gente sabe que isso acontece historicamente, a lei que respalda a ERER está na LDB. E a LDB, que é a nossa lei máxima da educação, não cai. Ela é política de Estado. Então, mesmo que a gente tenha uma mudança significativa ou que algumas coisas sejam descontinuadas, o trabalho que a gente constrói aqui, ele traz resultados duradouros, e isso é algo que não tem como cair fora. Então, eu também estou dizendo isso para que a gente sempre coloque e perceba que nós não estamos falando aqui de uma questão que pode ser associada a partido político, né? Independente da Secretaria de Educação, do governo que está vigente, do partido que está no poder, essa é uma questão que é uma política de Estado e é um compromisso, né? Isso não cai, não muda e, com certeza, reverbera na aprendizagem.
Então, as diretrizes de 2013, elas vão dizer que as coordenações pedagógicas, e a gente pode fazer a leitura aqui como gestão escolar, porque cabe também, junto com a equipe da diretiva, né, conhecer e divulgar o parecer e as leis. Então, isso aqui são incumbências da gestão. Conhecer e divulgar, colaborar para que os planejamentos incluam conteúdos e atividades adequadas para a ERER, e para o ensino da história e da cultura, de acordo com cada etapa e modalidade de ensino. Então, tá na EJA? Tem que estar. Tá na educação infantil? Tem que estar. Anos iniciais, anos finais, vou falar aqui, não vou falar médio, porque rede municipal não contempla, porém, para cada período, para cada momento, a gente tem formas mais adequadas de trabalhar. Então, quais são as formas mais adequadas de desenvolver a ERER na educação infantil? A gente tem vários materiais que nos ajudam, mas a gente precisa conhecer um pouco mais sobre isso também, para poder acompanhar, para poder direcionar, para poder ver e ter uma competência também, que é uma coisa que eu falo, pensando nas estratégias de curadoria, né? A gestão, ela junto com os professores, ela tem que decidir muitas vezes entre um tema de um projeto e outro tema, entre uma ação de culminância e outra ação, entre como eu vou envolver as famílias ou não vou envolver, quais são os desafios que eu tenho, o que eu faço a partir disso. Então, eu sempre estou escolhendo o que eu faço e como eu me direciono, e eu também escolho que materiais que vão circular na escola. Eu tenho a oportunidade de escolher livros, que livros que eu compro? Que tipo de livro eu vou comprar? Eu tenho a oportunidade de levar os alunos a alguma visita, algum passeio na escola, que seja uma viagem escolar, para onde eu vou levar? Quando eu tenho oportunidade de levar alguém para a escola, alguém da comunidade, quem que eu convido? Que música os alunos podem ouvir quando eu tenho a oportunidade de trazer algo? Então, é um conjunto de coisas que, sim, vão mostrando esses direcionamentos que estão muito presentes aí na ação da gestão. Promoção de reuniões pedagógicas para orientar para o combate ao racismo e elaborar estratégias de intervenção. Função da gestão escolar, gente. Não é só esperar da Secretaria de Educação algo pronto. Como é que a partir de um curso como esse, que agora vocês têm acesso, né, a partir do momento que está disponível, vocês vão fazer esse acompanhamento das aulas aqui e depois vocês vão propor uma reunião, uma agenda de trabalho na escola, para olhar para o contexto da escola, desenvolver um diagnóstico da escola, quem já faz, como faz, em que pé está, quais são os desafios que a gente tem quando a gente olha para as questões étnico-raciais, né? Olhando para esse público, para a comunidade que eu atendo e tudo mais. Estimular a interdisciplinaridade para disseminar a temática no âmbito escolar, construindo profissionais de educação, processos educativos que possam, culminar seus resultados na Semana da Consciência Negra. A gente sabe que muita gente faz só em novembro, né? Eu tenho dito sempre, faça em novembro, mas faça, porque quando você faz, você vê o resultado disso, e isso já te dá coragem para começar mais cedo no ano seguinte e pensar, nossa, que tanto melhor podia ser se eu tivesse feito antes. Mas não faça qualquer coisa, não faça por fazer. Também não terceirizem a ação, trazendo simplesmente uma pessoa para falar sobre o tema. Faz muito sentido chamar pessoas para falar sobre o tema, desde que isso integre um trabalho e esteja em diálogo com o que já está acontecendo. Encaminhar, então, a gestão aos responsáveis, né, situações de preconceito, racismo e discriminação racial. Então, isso já estava na ERER de 2013, né, nas diretrizes, isso já estava previsto, só que não vinha acontecendo de maneira adequada. Por quê? Porque não havia uma cobrança. Aliás, o Rio Grande do Sul é um dos únicos, se não o único, estado brasileiro que tem uma sistemática de avaliação e de acompanhamento por meio de um questionário que envia todos os anos para os municípios para que eles prestem contas do que foi feito. E assim, gente, eu estava agora, antes daqui, olhando os dados gerais do diagnóstico da política nacional que está disponível.
tem uma falta de... A gente sabe que muitas das secretarias respondem dizendo que sim, faz, mas se a gente for olhar para o contexto do que se faz e como se faz, a gente pode dizer que a gente está em menos de 10% do que poderíamos desenvolver. De modo geral, é muito pontual, é muito pouco, não tem iniciativas como essa que a gente está vendo aqui, né? Então, a gente precisa avançar. E avançamos como, né? Com alguns compromissos que a gente vai assumindo. Então, eu queria que vocês tomassem nota, né? E desses 4 pilares que eu estou trazendo aqui, porque eu considero eles, podia ser 6, podia ser 10, tá? Mas, nesse momento, eu identifico que são 4. São 4, porque com esses pilares a gente vai ter insumos para desenvolver uma estratégia, para desenvolver um trabalho que não vai ser uma coisa a mais para a gente ver. Vai ser um trabalho que vai entrar na nossa lógica de gestão escolar. Por quê? Porque se eu tenho uma formação e eu tenho uma consciência racial e uma percepção e uma sensibilidade em relação à questão racial na minha escola, na minha ação diurna, de cotidiana, de descer e de circular pelo recreio, ou de acompanhar a entrada dos alunos, de entregar uma avaliação para os estudantes, de pensar uma reunião pedagógica, de pensar uma ação de final de ano ou de início de ano letivo, qualquer coisa que eu tenha que fazer, que é a minha função. Eu vou olhar como é que isso está sendo desenvolvido, porque eu não consigo, tá dentro da gente, é isso que eu quero dizer, isso faz parte do nosso trabalho, não é para ser uma coisa a mais, mas que, claro, até que isso esteja, de fato, incorporado, encarnado, precisa de estudo, precisa de investimento, precisa entender algumas bases. Então, o que é mais importante que a gente consiga, né, desenvolver em primeiro lugar? É um compromisso. É um compromisso que eu sempre digo, ele é ético, ele é político e é pedagógico. Quando a gente pensa o que é o PPP da escola, né, a gente sempre, por que ele é projeto ou proposta político e pedagógico? Porque quando eu penso político, tem a ver com um projeto que é um direcionamento para a sociedade. Eu não estou fazendo por fazer. Quando eu educo para alguma coisa, tem uma finalidade ali, não é neutra a minha ação. Então, se eu estou na educação pública e eu sou servidora pública, eu assumi um compromisso de entregar o meu talento, né, a minha expertise e participar de uma formação de qualidade para que a minha cidade, para que essa vida desse aluno, para que aquela comunidade escolar, para que essa cidade se desenvolva, né, avance para que ela crie, para que esse aluno possa desenvolver pensamento crítico. Vamos olhar as 10 competências da BNCC. Então, o pensamento crítico, essa percepção de cidadão, de sociedade, né, de ter noção dos direitos e deveres, de saber acionar o conhecimento escolar para construir bem comum, né, serem pessoas do bem, né, que possam construir um compromisso com o outro. Tudo isso é político, tudo isso passa por um direcionamento. Então, ele tem essa vertente, ele é pedagógico, porque o que nós fazemos na escola, tudo que nós fazemos envolve ensinar. Então, eu preciso refletir sobre de que maneira e o que e como a gente faz, por exemplo, a questão do lanche na escola, porque eu estou ensinando a partir daquela ação. Como que eu faço a devolução de avaliações? Como que eu faço um momento específico de projetos na escola ou os momentos de leitura, de troca de livros, de contato com os materiais da escola? É pedagógico. A gente faz, não só por fazer, a gente faz porque aquilo promove, ao longo de um tempo e conectado com outras ações, um direcionamento, uma aprendizagem, uma troca. Por isso que eu ensino a ler, por isso que eu ensino a escrever, ensino a pensar matematicamente falando. Então, é um compromisso pedagógico pensar que eu não quero simplesmente que qualquer situação racial de conflito aconteça na escola, eu entregue
para a vara civil, né, entregue para a área ali da Defensoria Pública, do Ministério Público. Talvez isso vá acontecer determinada questão em função das questões familiares e tudo mais. Mas, de modo geral, gente, nós educamos. Então, nós pegamos os conflitos, nós olhamos para ele e nós criamos um encaminhamento e uma situação que possa orientar para que aquilo não mais aconteça. Então, tem finalidade pedagógica. E, por fim, eu trouxe por último o ético, porque o compromisso ético é aquele que é o que eu faço quando não tem ninguém vendo. O que eu faço quando eu fecho a minha porta e eu estou dentro da minha sala e eu tenho aquele bendito tempo de 2 horas para trabalhar nas minhas coisas. O que eu faço quando eu escolho o que eu vou ler? O que eu faço quando eu estou diante de uma situação que a gente poderia, mais uma vez, passar para debaixo do tapete, ou varrer, ou contornar, e dizer assim, ai, deixa passar, não vai nem reclamar. Não, eu tenho uma ética que eu assumo ali, e em nome dessa ética, eu não posso fazer de qualquer jeito, né? Então, esse é o compromisso que vai abastecer a nossa vida como gestor e como professor ao longo de toda a nossa jornada profissional. E ele tem que ser renovado e abastecido com muita atenção, com muito respeito, e muitas vezes é a gente também que tem que se posicionar, porque precisamos dos tempos também para que isso aconteça, né? E pensando em tempos, o segundo pilar é o da formação continuada. Não tem. Se a gente não tirar um tempo para a gente estudar, para a gente trocar ideias, para a gente planejar, para a gente ter um fórum de trocas entre os diretores, para a gente construir isso de uma maneira que não seja só para esse ano, mas assim um movimento, uma caminhada, e de que as ações que eu estou fazendo agora vão reverberar naquele estudante mais adiante. Ele não vai ser daqui a pouco, de uma semana para outra, mas eu tenho que acreditar nisso. Então, o que eu levo também nessa construção da formação? Então, a gestão antirracista, porque o racismo é um problema complexo, ele é um problema que por muito tempo nós não conseguíamos mapear com clareza, então foi preciso muitas pesquisas, e ainda são, porque a gente tende a sempre achar que é outra coisa. Então, é porque eles são brigão, é porque o aluno não está afim de fazer tal coisa. Mas isso vem de casa. Gente, vem de casa, mas se manifesta na escola, eu não posso dizer que a culpa é da família só. Se manifesta na escola, está na minha responsabilidade. Como que eu faço isso? De que maneira eu devolvo para a família e faço ela se comprometer e dizer, gente, aqui na escola isso não acontece, a gente tem um compromisso. Então, que respaldo que a gente dá? E outra, como isso pode reverberar o PPP da escola? Como é que o professor que vai chegar na escola no ano que vem pela primeira vez na escola, vai receber a notícia de como a escola funciona? Está dentro essa percepção? Está fora? Não se fala sobre isso? Se fala lá em setembro, novembro? Então, a formação continuada é o momento que nos prepara para a gente desenvolver esse compromisso, mas para atuar com competência. O acolhimento, então, que eu considero fundamental, eu acho que a gente, quando fala no compromisso ético, e tem essa relação de si consigo mesmo, que é filosófica na minha percepção, acolher-se também é necessário. Reparar em si mesmo, avaliar como tem sido a sua jornada, quais são os pensamentos que vêm quando eu escuto a palavra racismo, antirracismo, educação antirracista, equidade racial? O que eu sinto quando eu percebo? E respeitar, acolher, pensar o que eu preciso ler para poder caminhar de um outro lugar ou enxergar outras coisas, o que não me foi permitido, o que também me foi negado na minha formação, que me permitiu constituir o racismo também na minha pessoa. Porque nós não podemos achar que basta a gente assumir a gestão para dizer, nós estamos livres de qualquer defeito. Nós temos defeito no sentido, nós temos nossos desafios também, somos humanos, erramos, mas precisamos ter essa percepção, então, que é muito individual.
Então, acolher a si mesmo, acolher os professores e professoras que estão, assim, ó, a fim de fazer um trabalho, especialmente professores negros e negras que sistematicamente sofrem discriminação nas próprias aulas em que trabalham, com olhares, com questionamentos, com questões que muitas vezes são muito sensíveis, e às vezes a gente diz, não, não é contigo. Isso não é acolher, né? Então, como é que isso também é um dos pilares que vai nos ajudar a acolher os alunos que sofrem, então, que sofrem de alguma maneira a discriminação, então, precisa desse acolhimento, e acolher também acolher as famílias dessas crianças que são vítimas, e acolher também as famílias que precisam ser reeducadas, porque tem muitas oportunidades aqui que um próprio conflito gera. E, por fim, planejar. Planejar como algo que é não esperar que venha o problema para que aquilo gere uma ação, mas construir algo permanente ao longo do ano e que gere, assim, uma caminhada, uma estratégia, pode ser implementando um grupo de trabalho e que vai, em tempos, compartilhar o que está sendo planejado e convidar mais pessoas para agregar. Pode ser com um grupo de alunos dos últimos anos, que daqui a pouco estão mais envolvidos, fizeram um trabalho diferenciado, e eles podem dar ideias do que fazer. Pode ser pensando trimestralmente, uma ação, 2, 3, um direcionamento para cada trimestre. Pode ser de diferentes maneiras, mas ele tem que estar aqui. Então, por isso que penso que são esses pilares, assim, que vão nos ajudar a fazer uma caminhada formativa para a gente ir para um outro lugar, né? Então, são práticas equivocadas, né? Eu estou indo já para o final aqui para a gente conversar um pouquinho, né, Rodrigo? Mas entender que a ERER é um anexo, né? É um apêndice, é um anexo da formação. Isso é uma prática equivocada. Preocupar-se com a ERER quando chega apenas outubro, para não falar novembro, né? Também é considerado equivocado. Responsabilizar uma única pessoa para todo um trabalho, né, na rede ou na escola. Se a pessoa adoece, caiu novembro, gente, não tem nada, né? Se a pessoa muda de escola, ninguém mais sabe o que fazer na escola, não sabe a que pé anda. E isso é muito cansativo. Eu tenho, acompanhando lideranças negras, eu tenho percebido que uma das grandes lutas, e aliás, não é só das lideranças negras, é de todos nós, mas a saúde mental é uma grande demanda para todos nós. E lideranças negras e professores negros têm adoecido com muita frequência, porque sentem que levam nas costas um peso de uma responsabilidade que é acima do que elas são capazes de carregar, porque não existe uma corresponsabilização que vem da gestão. Então, isso a gente tem que olhar de frente. Investir em ações isoladas e não acompanhar o desdobramento delas. Desdobrar no sentido de avalia, vão para a próxima etapa, né? Não fazer uma coisa no raso, né? Pensar em como aquilo vai conectando e gerando complexidade. Ou entregar a responsabilidade unicamente para pessoas externas à educação, como as entidades, como palestrantes, né? E aí, por fim, assim, também tem aparecido como um ponto muito importante, que é a omissão, né? Quando a gente escuta aquela frase, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, ela, enfim, muitas vezes a gente repete, e esvazia o conteúdo das frases. Mas essa frase, ela tem um sentido de que não é só não causar o racismo, não retribuir, é o que eu faço para colaborar com este contexto. Então, silenciar diante de tamanha empreitada que a gente tem é se omitir, né? Então, por mais difícil que pareça, a nossa ação é pedagógica, constrói futuros, educa a cidade. Então, não é só sobre construir um protocolo, tem a ver com todo um posicionamento e uma construção que está articulada a isso, né? Então, era isso, né, para a gente pensar e construir, espero que eu possa ter contribuído, eu quero deixar também meu contato, meu e-mail,
a nossa produção, né, que é compartilhada, o Rodrigo também está nessa produção aí de um trabalho que a gente vem construindo com o LabDoc Equidade Racial, com o meu grupo de pesquisa, o PPG em Educação da Unicinos, tem nosso grupo, nossa linha de pesquisa sobre educação, desigualdades e inclusão, que tem muitas pessoas já buscado e olhando para pesquisar esse tema dentro da pós-graduação, porque é uma oportunidade bem importante que a gente vai construindo. E esse provérbio africano eu considero lindo, né? Porque ele fala de ancestralidade, de sabedoria, de se colocar no pé da árvore, muitas vezes, de se colocar na escuta. Só se levanta para ensinar aquele ou aquela que se sentou para aprender. E eu acho que não tem gesto mais bonito também do que a gente assumir que precisa estudar, que precisa estar junto com as pessoas. E é uma alegria poder me colocar neste lugar de alguém que dá a mão e caminha junto. É isso que eu quero poder continuar fazendo. E eu agradeço a oportunidade, então, Rodrigo, de poder compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Ótimo, né, Vivi? Como sempre, né? Transbordando competência, como sempre. Acho assim que tu trouxe algumas, de forma natural, de forma muito empática também, questões bem importantes, né, para o olhar da gestão escolar. Acho que assim, foram frases bem certeiras, né, para esse processo, né. Acho ali a questão de discutir com os professores, né. Eu lembro da EMEI Pé de Moleque, aqui em Canoas, que pegou um trecho de uma das formações mensais e passou na formação dos professores, né. Então, utilizou aquele trecho para mobilizar, para fazer provocação ali, né, em termos de desequilíbrio ali, né, para pensar fora da caixa, e a partir desse trecho ali da formação fez, né, todo o processo formativo ali, né, naquela reunião com a escola, né. E ali também que tu traz sobre a questão, né, de gestores, né, é bem importante isso ali que tu traz, porque às vezes a gente chama de reunião pedagógica, reunião pedagógica, reunião pedagógica, mas na verdade é uma reunião administrativa, para passar datas, passar eventos, né, e não a parte de formação continuada, né. E, mas eu estou trabalhando avaliação, eu estou trabalhando ERE, eu estou trabalhando violência escolar. Assim como a gente tem um professor, a gente diz que o professor está no processo de estudo, a equipe também está nesse processo de estudo, né? Quando a gente sai da sala de aula e vai para a equipe, não morreu o estudo, né? Então, a gente tem que ser esse braço ali do professor, né? Esse apoio do professor, né? No sentido de também ali capacitá-lo, formá-lo nesse processo, né? E é um processo de formar junto, então a gente vai construindo junto, mas a gente precisa ser esse exemplo enquanto gestão para todos ali, né? Também considero que é algo bem importante que no caso do PPP, dias atrás, agora no finalzinho de outubro, as escolas aqui de Canoas entregaram o PPP para análise da Secretaria Municipal de Educação, né? E uma das coisas lá no processo de formação, lá na reunião pedagógica da SME com as equipes, foi assim, trazendo, isso aqui acho que são coisas importantes que tem que ter ali na estrutura do PPP, e assim, algumas coisas que a gente acha que é importante, que vocês lá no contexto vão ver se colocam ou não, como iniciação científica, por exemplo. Mas uma das coisas que estavam ali era a questão da ERER, e eles trouxeram. E assim, para ajudar ainda a SME, deixou o título e um parágrafo de cada uma dessas questões importantes ali que a Secretaria estava apontando de, isso aqui tem que estar no teu PPP. Então, acho que uma das questões agora, que a partir da fala da Vivi, que dá para a gente pensar tu chegou a colocar a ERE no teu PPP? Porque tem tanto na parte lá do ensino fundamental, por exemplo, se for uma MF, né, do currículo, isso, aquilo e outro, mas tem também o final do PPP traz os projetos da escola, né, os grandes projetos, né, da escola. Tem isso, né, porque a Vivi trouxe algo que é muito importante. A gente acaba fazendo escolhas, né, e dá para vocês perceberem nesse exercício de analisar o PPP que foi entregue, se mais uma vez a tua escolha, né, a escolha da tua escola, da tua equipe, foi deixar em mais um momento a ERE de fora, né. Eu acho que isso é bem importante da fala da professora Viviane. Reeducar as famílias, a gente teve esse ano
um processo de uma família que nos procurou para falar sobre, ela não era contra a ERE, e bem pelo contrário, achava que deveriam trabalhar questões dos negros, dos africanos, mas ela trazia de que não deveria trabalhar como diversidade, mas sim como raça humana, né? E daí a gente teve esse processo, essa conversa, né, de passar para a família de que nós não somos iguais, não somos tratados da mesma forma. E a gente trouxe exemplos de Canoas mesmo, né? Ó, aconteceu isso com uma professora, aconteceu isso com um aluno, aconteceu isso com uma pessoa que foi noticiada. Então, assim, e ela é uma pessoa branca, né? Notou assim, eu não passo por isso, né? Nunca pensei em um dia passar por isso, né? Então, antes de falarmos em raça humana, a gente tem que ver ali que as pessoas não são tratadas na sociedade da mesma forma, né? E acho, assim, que isso que tu acabou trazendo de deixar a ERER toda num só professor. Ontem a gente teve aqui, ontem não, né, que isso que vai ser divulgado mais adiante, mas a gente teve a escola pesquisadora, que são as pesquisas dos professores da rede, sozinhos ou com os estudantes, e na mesa que eu estava tinham muitos trabalhos da ERER, né? E uma das coisas que a gente acabou vendo era da escola Erna Virt, no bairro Guajuviras, que tem uma longa história de trabalho com a ERER, e a gente disse, olha, vocês precisam publicar a história de vocês. Porque hoje se enxerga lá o projeto lá da imersão cultural, mas isso foi um dia o Negra Cores, foi um dia a Feira Literária, isso foi um dia... Então, assim, isso precisa estar porque daqui a pouco, daqui a alguns anos, vai vir um outro professor e vai dizer, eu quero fazer uma feira literária, eu quero trazer isso, e isso já teve, né, e foi incorporando num outro projeto, abarcando mais. Então, é importante isso, porque às vezes tem um grande trabalho numa escola, mas se esse professor sai da rede ou sai daquela escola, aquele trabalho ali, ele morre, né, não tem continuidade, né. E acho que para finalizar bem, a questão silêncio ou omissão. Essa tem que ser uma frase que tem que ser dita e redita e reedita, né, mais vezes nas nossas formações. A gente vai trabalhando, né, e vai desdobrando, assim, essa percepção dos princípios, de sugestões, de dicas, né, de ponto de vista o mais concreto, mais prático possível, porque, de fato, né, reflexões sobre raça e racismo a gente pode fazer, a gente tem essa formação, mas tá aí agora, eu sou gestora, eu faço de que maneira, né? Então, aqui tem um direcionamento muito bonito, assim, também, poxa, qual é o tema do projeto, um projeto que os próprios anos finais poderiam pegar? A própria história da escola, né? Por que mas eu não tenho tempo para fazer, mas eu posso fazer com os estudantes. Eu posso trazer personagens da comunidade, eu posso registrar essas vozes, eu posso trabalhar isso de uma maneira articulada, né? Poder fazer essa escrita, esse mapeamento, e isso ser vivo e aprimorado, porque não tem coisa mais bonita do que os alunos terem orgulho da própria escola. E é por aí que a gente tem que trabalhar, né? A gente é educado pela positividade, essa lógica de ser só trazendo coisas negativas, né? Então, o que eu posso enxergar de bom e isso eu potencializo e multiplico. Então, o planejamento, ele tem que acolher quem faz, no meu ponto de vista, para que mais pessoas pensem, eu vou fazer também, porque isso também vai me dar visibilidade. Não é só dizer, não tem ninguém fazendo. Não, pega e traz quem tá fazendo para perto de ti, dá visibilidade para essa pessoa e diz, olha, essa pessoa está aqui, ela está à disposição e ela pode compartilhar com mais colegas. Isso vai construindo uma atmosfera de quem faz, não botando só a energia naquilo que nos falta, porque falta muita coisa, esse é o fato, né? Mas a gente valorizando, né? Que bom, Rodrigo, trazer essa escola, que é uma escola periférica, uma escola que também tem os seus desafios, mas que, embora, né, com tudo isso, tem tantas coisas legais e que, quando você traz como gestor, você também coloca esse nome para toda uma rede, com muitos outros lugares que podem olhar diferente para isso. E isso não é só importante para quem está naquela escola, é importante para aqueles alunos e jovens que pertencem a essa comunidade, que a gente vai percebendo, né? Quando a gente diz, tá da onde, tu mora onde? As pessoas ficam meio assim, às vezes, de dizer em que lugar elas moram, porque a territorialidade diz muito, às vezes, sobre um contexto de violência, de pouca
condição financeira, de acesso e tudo mais. Então, a ERER também se conecta com essa questão e como que o meu território escolar pode se conectar melhor com essa demanda. Então, aonde eu estou, o que a minha comunidade escolar expressa, como é que eu posso aproveitar isso para construir mais, né? Penso que é por aí que a gente caminha. Isso, e assim, algo que a professora Viviane trouxe, né, de se capacitar, de conhecer esses conteúdos, né? A gente tem as formações mensais, eu trouxe aqui algumas delas para vocês verem, ó. Por exemplo, algo que a professora começou a falar sobre a presença dela como uma pessoa branca, né? E como isso traz ali, ó, um exemplo para não se eximir. Tem a última formação que está aberta ainda para certificação até o início de dezembro, acho que até o dia 4 de dezembro, que é a formação sobre branquitude e educação com a professora Caroline Baranzelli, do Colégio Marista Rosário, aonde ela traz exatamente isso, né, no lugar de uma pessoa branca, como trabalhar com esse conceito e como enxergar, né, a sua ação. Temos aqui a formação do mês passado, possibilidades pedagógicas para trabalhar. Então, eu não tenho tempo de ler um livro. Muitos profs acabam trazendo isso, né? Porque a gente tem uma demanda, uma diversidade de assuntos, inclusão, violência escolar, tá? Mas aqui tem uma formação que fala sobre um trabalho a partir do livro do Coisas de Índio, do Daniel Munduruku. Nós temos o livro aqui na escola de formação que vocês podem pegar, levar para a escola, para uma turma com 30, levar 30 livros e utilizar. Temos aqui da Bell Hooks, por exemplo, Tudo sobre Amor, tem uma formação, né, ali em azul está o título da formação. Nós temos aqui o Pequeno Manual Antirracista, temos uma formação sobre os conceitos que esse livro traz. Algumas escolas até já têm esse livro, compraram, né, da própria verba. Negação do Brasil, que é um documentário, e a gente trabalhou a partir disso, como a gente pode trabalhar essa temática, né? E com o pessoal também, né, da arte, educação física e língua inglesa, a gente trabalhou com um livro da Sônia Rosa, né, que é um livro bem pequenininho e que traz um livro muito potente, que traz conceitos bem básicos sobre se desconstruir para trabalhar com a ERER, né, e o olhar do professor para a ERER. Esse ano a gente iniciou também com o sistema de cotas, né, então, é uma temática ali que a formação foi dividida em duas. Então, em maio, a gente teve sobre o sistema de cotas, que também gera toda uma discussão. Então, traz ali pela Renata e pelo Juliano o letramento racial, né? Tem essa formação que foi a primeira que explica o projeto ERER, né, que a gente já tratou aí na formação anterior, e vocês vão trazer, então, os registros para nós até a primeira semana de dezembro, né? Temos muitas formações lá no site da Escola de Formação no YouTube, né, no canal do YouTube, sobre relatos de experiência. Então, ouvir a rede. Eu acho que isso que a professora Viviane traz ali sobre o fato de eu ter trazido a Escola Erna, a gente teve lá esse ano o Vernissage na Pernambuco, a gente teve o João Palma da Silva, né, trouxe um monte de experiências. Acho que é uma escola que quem está montando um grupo, a comissão, pode ir lá conversar com o professor Jorge. Tem um ano inteiro de atividades de ERER na João Palma da Silva, né? Tem trabalho sobre indígenas na João Paulo I, né? Tem uma comissão também na Castelo Branco. A Edgar Fontoura, essa semana, realizou o Edgarito, que é como se fosse o Kikito deles, né? Com curtas feitos pelos estudantes, né? Então, a gente tem aí inúmeras escolas com projetos muito legais, com atividades muito legais, né? A Rui Cine Lima, né, por exemplo, também, que trabalha a ERER, e as EMEIs temos várias, né, que trabalham a ERER. Deixo aqui, então, para finalizar o QR Code, vocês podem apontar o celular para fazer a certificação, ou vocês podem digitar, né? Eu vou soletrar, caso tenha algum ouvinte aí com alguma questão visual, bit.ly/módulo 2 Canoas, sem acento, soletrando, então, bit.ly/MODULO 2CANOAS. E a gente, então, te convida para seguir, então, as próximas duas lives que a gente vai ter, né, as próximas duas gravações, o módulo 13 e o módulo 4, né, que vai totalizar aí, então, as 40 horas deste curso de formação para gestores. Quero agradecer imensamente aqui a disponibilidade da professora Viviane, né, ainda mais agora nessa época do ano, que ela é bastante requisitada, né, e nos disse um sim logo de cara. Então, assim, muito obrigado, a tua fala
mais uma vez, muito potente, né, e que traz aí um olhar que nos convida a fazer parte da ERER e deixar a ERER sólida e viva nas nossas escolas. Obrigada, Rodrigo. Um ótimo novembro negro, então, para ti também. E um ótimo final de ano letivo para todo mundo que nos acompanha, né? Seguimos, contem com a gente. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau.